Bom, vamos direto ao ponto. Receber uma negativa depois de meses de espera e preparação é incrivelmente frustrante. Mas a grande verdade que guia toda a nossa análise de hoje é uma só. Um não do INSS não é, nem de longe, o fim da linha. Na verdade, é só um obstáculo administrativo que a gente pode e muitas vezes deve contestar. Ao longo dessa explicação, vamos destrinchar os caminhos exatos, tanto na via administrativa quanto na judicial, para conseguir reverter esse benefício negado e transformar essa rejeição inicial numa vitória de verdade. Tudo com muita estratégia e organização. E para a gente ter uma ideia realista do tamanho disso, dá uma olhada nesse número. Quase 500.000 de pedidos são negados em um único mês. Exatamente, 500.000, de acordo com o Boletim Estatístico da Previdência Social de novembro de 2025. Esse dado gigantesco mostra que receber uma rejeição é algo extremamente comum. O INSS lida com um volume simplesmente colossal de requerimentos todo santo dia. E, infelizmente, isso abre uma brecha imensa para análises superficiais e erros na hora de avaliar documentos mais complexos. Ou seja, quem recebe um não está muito longe de ser uma exceção. Na maioria das vezes, é só mais um processo que precisa de uma revisão bem feita. E para entender como virar esse jogo, a nossa rota de hoje vai seguir 6 passos. 1. O benefício foi negado. 2. A carta de indeferimento. 3. O prazo de 30 dias. 4. Administrativo versus judicial. 5. Estruturando a defesa. E, por fim, 6. Acompanhamento e decisão final. Começando, então, pelo primeiro passo. O benefício foi negado. Vamos iniciar exatamente no momento em que chega aquela comunicação oficial de que o pedido não foi aceito. Entender o padrão por trás dessas recusas é o que torna tudo isso muito interessante. O sistema não rejeita os pedidos de forma aleatória, de jeito nenhum. Existem justificativas que se repetem o tempo todo. Quase sempre, a culpa cai na falta de tempo de contribuição ou na falta da idade mínima. Outro grande vilão, documentação insuficiente, especialmente para quem precisa comprovar atividade rural ou trabalho em condições especiais e insalubres. E claro, temos as perícias médicas contrárias e aquelas famosas divergências de dados no CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Compreender que esse não geralmente vem de uma regra interpretada de forma muito rígida ou de um simples papel faltando é literalmente o primeiro passo para a virada. O que já nos leva ao passo 2. A carta de indeferimento. É aqui que a investigação começa de verdade. Para montar uma defesa boa, a gente precisa saber exatamente o porquê da rejeição. E a resposta não é nenhum segredo de Estado, mas exige saber aonde procurar. A tal da carta de indeferimento é o documento principal de toda a estratégia, porque é nela que o analista escreve o motivo oficial da recusa. E como encontrar isso? Super simples. Basta entrar no portal ou no aplicativo Meu INSS e baixar o arquivo completo do processo. Na imensa maioria das vezes, lá no finalzinho, na última ou penúltima página do PDF, vai estar essa carta revelando o motivo exato. É exatamente contra esse argumento que a defesa tem que ser montada. Avançando para o passo 3, o prazo de 30 dias. O tempo agora é o fator mais crítico. O ponto central aqui é 30 dias. Assim que ocorre a ciência oficial da decisão, o relógio começa a correr sem perdão. Existe esse prazo super restrito de 30 dias para entrar com recurso administrativo. E, embora o pessoal debata se são dias úteis ou corridos, a regra de ouro do planejamento seguro é considerar 30 dias corridos, para não dar chance para o azar. Respeitar essa janela é absolutamente vital. Por quê? Porque manter o processo vivo garante o direito a receber todos os pagamentos retroativos acumulados desde o primeiríssimo dia em que o pedido foi feito. Em seguida, passo 4, administrativo versus judicial. Chegamos numa verdadeira encruzilhada estratégica. É hora de decidir o campo de batalha. Olhando essa tabela comparativa, a gente percebe as diferenças. A via administrativa, que corre no Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS, é 100% gratuita, um advogado não é obrigatório, mas convenhamos contar com o especialista é altamente recomendado. O detalhe é que a produção de provas aqui é mais engessada, muito focada em papelada. Do outro lado, temos a via judicial, lá na Justiça Federal. Aqui o advogado é obrigatório e pode rolar algumas custas. Mas o grande trunfo da justiça é a liberdade de provas. É o cenário perfeito se o caso precisar de perícias médicas novas, inspeção no local de trabalho ou até ouvir testemunhas. Além disso, o prazo para iniciar uma ação judicial é bem mais longo, podendo chegar a 5 anos. No fim das contas, a decisão vai depender do quão complexa é a prova necessária para consertar o erro inicial. Agora, vamos para o passo 5, estruturando a defesa. Seja qual for o caminho escolhido, nada acontece sem uma base forte.
Para consertar o erro da análise, a gente tem que trazer evidências novas e parrudas para a mesa. Só dizer o INSS errou não resolve. Tem que provar materialmente. Isso significa correr atrás de exames e laudos médicos novinhos em folha para casos de incapacidade. Se o objetivo é provar tempo especial por insalubridade, documentos como o PPP e o laudo LTCAT são literalmente o oxigênio da defesa. Em casos rurais, notas fiscais e contratos de arrendamento são a salvação. E se for uma pensão, documentos que confirmem concretamente a união estável, tipo uma conta conjunta, são essenciais. O recurso tem que ser um espelho. Ele precisa responder ponto por ponto o que estava escrito naquela carta de indeferimento. E na prática, a cara da defesa é essa aqui. Esse é o formulário oficial para apresentar o recurso à junta. Repara como ele é visualmente simples. E isso tem um motivo enorme. O pessoal que julga lê milhares de recursos iguais a esse. Fazer uma reclamação genérica de 5 páginas não vai funcionar. O texto ali tem que ser cristalino, objetivo, direto ao ponto. Tem que apontar: a análise falhou aqui e o documento novo em anexo resolve isso. O objetivo final é facilitar ao máximo a vida de quem vai julgar. Uma vez protocolado, o processo começa a subir uma escada burocrática bem definida no CRPS. O primeiro degrau é o recurso ordinário, que é julgado pelas juntas de recursos locais. Se por um acaso, mesmo com todas as provas novas, a junta disser não de novo, calma. Ainda tem o segundo e último degrau administrativo, o recurso especial, que sobe lá para Brasília, para as câmaras de julgamento. É uma estrutura montada justamente para garantir que mais de um grupo independente possa revisar o caso. E, por fim, o passo 6, acompanhamento e decisão final. A reta final, onde é preciso monitorar tudo de perto. Tem uma inovação fantástica aqui, que é um verdadeiro divisor de águas para o planejamento. Em setembro de 2025, o governo lançou o Portal de Jurisprudência do CRPS. Essa ferramenta digital permite pesquisar por palavra-chave exatamente como essas juntas e câmaras estão decidindo os casos parecidos hoje em dia. Saber quais são os critérios que eles usam para aprovar uma pensão ou um auxílio-doença permite que a gente ajuste os argumentos do recurso antes mesmo de enviar. É basicamente falar a mesma língua técnica que os julgadores já querem ler. Mas claro, todo esse trabalho de investigador e de montar argumentos vai por água abaixo se a decisão final não chegar por conta de um cadastro desatualizado, né? O andamento e o resultado do julgamento chegam pelos meios digitais ou pelos correios, e-mail, SMS, carta com aviso de recebimento ou notificações no próprio aplicativo. Manter o telefone e o endereço rigorosamente em dia é a única garantia de que nenhuma exigência ou prazo se perca no meio do caminho. Para fechar a nossa análise de hoje, fica essa provocação. A grande reflexão que deve guiar todo e qualquer recurso não é apenas sobre a sensação de injustiça, mas sobre a força das provas. A documentação reunida é inquestionavelmente forte o suficiente para escancarar o erro da análise anterior e forçar uma reversão? Como a gente viu ao longo dessa explicação, um benefício negado não encerra o percurso de forma alguma. Ele só inaugura uma nova fase, onde a burocracia precisa ser combatida com precisão documental, atenção máxima aos prazos e uma argumentação muito afiada. Saber usar as regras do jogo a favor do processo é exatamente o que transforma uma recusa num direito conquistado.